Quando lemos Gênesis capítulo 6 e versículo 2, o texto diz que os filhos de Deus tomaram para si as filhas dos homens e se casaram com elas. Quem seriam os filhos de Deus? Esse texto, ele é um texto muito polêmico e muito debatido, porque muitas pessoas acreditam que os filhos de Deus ali seriam os anjos e outros acreditam que os filhos de Deus ali seriam a descendência piedosa de Sete. Mas de fato, quem são os filhos de Deus em Gênesis capítulo 6 e versículo 2? Muitos, por falta de atenção na leitura bíblica, interpretam que seriam anjos, porque no versículo 4 diz que haviam gigantes sobre a terra naqueles dias. E essas pessoas acreditam que os gigantes eram frutos dessa relação entre filhos de Deus e filhas dos homens. Porém, a leitura simples e básica e atenta do texto nos mostra que o texto diz que haviam gigantes na época. Então, os gigantes não eram fruto, de fato, da relação entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Em Mateus capítulo 22, versículo 30, Jesus diz que na ressurreição não nos casaremos nem nos daremos em casamento, mas seremos como anjos. Então, quando Jesus diz que seremos como anjos, ele nos faz entender que anjos não se casam nem se dão em casamento. Será que os anjos são então seres assexuados? A Bíblia não diz que eles são seres assexuados. A Bíblia, sempre que menciona anjos, mostra eles fazendo parte do gênero masculino. A ideia aqui é que eles não têm aptidão sexual, que eles não têm desejo sexual, que eles não praticam de fato o ato sexual. Logo, o entendimento correto é de que os filhos de Deus, ali em Gênesis capítulo 6, versículo 2, são de fato a descendência piedosa de Sete e não de fato os anjos, pois a Bíblia não mostra os anjos com essa aptidão, com esse desejo. Alguns argumentam que seriam de fato anjos, porque no livro de Jó aparece a expressão Bnei Elohim, que são filhos de Deus, a mesma expressão que aparece em Gênesis capítulo 6, versículo 2. Mas o fato de os anjos serem chamados de filhos de Deus em Jó não pode ser argumento suficiente para entender que eles são também os filhos de Deus em Gênesis capítulo 6. Por quê? Porque nós também somos chamados de filhos de Deus em vários textos do Novo Testamento. E nós não somos anjos. Então a ideia de fato é de que os filhos de Deus ali são a descendência piedosa de Sete e não são anjos, porque anjos não mantêm relacionamento sexual com mulheres.